noite a todos os espectadores da Exposendo TV. Boa noite também para ti, António. Vamos ter aqui uma conversa muito informal, onde vamos fazer uma pequena retrospectiva do que foi a época destes clubes do Concelho de Esposende, portanto, os únicos clubes que tinham futebol sénior no nosso concelho. Além dessa retrospectiva, vamos também fazer uma breve análise, perspectivar um pouco o que poderá ser o futuro destas instituições na próxima época desportiva. Começando pelo Fernando Neiva, que já foi presidente durante alguns anos do Fujães Sport Clube e que este ano acompanhou de perto a carreira do Fujães. Eu peço ao Fernando que comente um pouco como foi a época, sendo que foi a equipa do Concelho de Esposende melhor classificada, com um honroso 5º lugar e que durante grande parte da época teve sempre em lugares cimeiros, nunca teve grandes sobressaltos ao longo da época. Fernando, que análise fazes desta época do Fujães Sport Clube? Todos os colegas aqui do painel, como todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Pronto, de facto, o Fujães este ano fez um campeonato muito, muito positivo. As coisas foram sempre correndo bem, penso que, enfim, foi bem estruturada a equipa, digamos, manteve uma base da época passada, sendo que o Fujães no ano passado teve, de facto, bastantes dificuldades para conseguir a manutenção, mas reforçou, digamos, a equipa nos setores onde, de facto, tinha necessidade e penso que, pronto, a direção trabalhou bem, depois, claro, os jogadores e a equipa técnica fizeram o resto. E, de facto, foi um campeonato muito agradável de seguir, onde quem como eu, apesar de agora na parte de fora acompanhou de perto, sentia que poderia haver algum sucesso nesta época e isso, porque pronto, as coisas foram feitas como deve ser, com estrutura, com qualidade, e isso veio a acontecer. O Fujães, de facto, terminou nos primeiros 5 classificados, o que é para o clube, de facto, uma marca muito boa, digamos. Acabou por, na taça, ficar um bocadinho aquém daquilo que chegou a pensar e que, se calhar, todos os adeptos e atletas, toda a estrutura pensou. O Fujães foi sendo, digamos, um bocadinho feliz na questão do sorteio da taça, foi jogando em casa, mas depois acabou por cair ingloriamente nos quartos de final perante o Amares, que foi uma equipa que vai regressar este ano ao Pro Nacional, mas que acabou por derrotar o Fujães num jogo também menos conseguido, mas pronto, no geral penso que a época é muito positiva e gostava também de só deixar aqui uma palavra. Acho que assistimos a alguns jogos, não só em Fujães, e eu recordo-me o Esposende Fujães e mesmo o Marinhas Fujães, foram jogos onde é normal que haja sempre alguma rivalidade, mas acho que se pautaram por muita correção da parte digamos, do público também e dos atletas, obviamente, todos os agentes, sobretudo em Esposende, onde o Fujães até não fez um jogo pouco conseguido, e vimos ali as claques ali digamos, com um espírito muito desportivo, que é importante, porque as claques também são importantes. Nós não, por vezes, temos sempre tendência a dizer que, e é verdade se olharmos mais a nível nacional, mas eu acho que nos clubes da nossa dimensão, considero isso importante, é mais uma costela, desde que haja, digamos, a moderação e aquilo que exige. Mas pronto, em suma, direi que o Fujães fez, de facto, um grande campeonato. Eu penso também que sim. Acho que a vossa direção, se calhar, tinha expectativas para um bocadinho melhor. A equipa, o trunfo, se calhar, foi a manutenção do técnico e grande parte da estrutura, e o bom começo do Fujães, se calhar, no início as pessoas pensaram atingir, voltar para lugares de subida, se calhar, não? É natural que seja dentro, digamos, dos adeptos e da massa associativa, por vezes, algum entusiasmo e pensar, se calhar, um bocadinho mais, mas eu penso que da parte da direção, claro que queria sempre melhor, se que eu em quinto gostava sempre ainda de ficar melhor, acho que ficam satisfeitos, penso que eles são realistas e sabem que o Fujães terá dificuldade em pensar em voar mais alto do que isto, mas não quer dizer que não o possa fazer, desde que faça com os pés assentes na terra, como se costuma dizer, mas é verdade, como dizes, de facto o Fujães arrancou bem e chegou a estar até ali parcialmente na liderança ou perto da liderança, e claro que isso deu alguma expectativa, mas eu penso que essa expectativa é positiva, sobretudo porque entusiasma mais as pessoas, e eu, pelo meu passado que tenho de ligação ao Fujães e de acompanhar os outros clubes, saísse melhor um bocadinho, não direi melhor, mas saísse bem, quer dizer, nos momentos de vitória todos são adeptos, nos momentos de derrota é que é difícil, quando as coisas correm menos bem, e eu senti isso
há 3 ou 4 anos, quando o Furjães também conseguiu chegar para o Nacional, que foi campeão invicto, e aí criou-se uma... Mas pronto, ainda bem, porque o Furjães vive um estado de graça, pensou nesta altura, em termos de adeptos, massa associativa, todo ali envolvido. A questão sempre mais difícil é, de facto, a parte diretiva, que terá que ser resolvida agora a curto prazo, não é? Exatamente. Perspectiva, a continuidade da atual equipa diretiva? Sim, eu percebo e gostava muito que houvesse uma continuidade. Há ali da parte do atual presidente João Manuel Silva ainda muitas reservas, ou pelo menos tem dado indicações que não quer continuar. Ele fez um ano, eu conheço, ele trabalhou comigo ainda na época passada. É de facto uma pessoa muito competente, teve ali um bom grupo, e aquilo que eu mais desejava, porque penso que era o melhor para o Furjães Sport Clube, era de facto haver aqui uma continuidade. Caso ele não possa, há mais sócios, mas o Furjães vai partir já para uma terceira Assembleia Eleitoral, ainda sem uma decisão, e começa a ser o timing, sobretudo a nível de futebol sénior, de se ter que fazer as coisas. Não é? Fazer as coisas para se preparar atempadamente, como na última época, para só obter os melhores resultados. Em termos de apoio, como disse, a população tem estado sempre ao lado do Furjães Sport Clube. Sim, o Furjães vive um bocadinho disso, não é? O Furjães tem obviamente os seus sócios, os seus simpatizantes, mas a comunidade, de uma forma geral, vai apoiando. O Furjães faz muitas iniciativas, e ainda há pouco falávamos disso, de pequeno, digamos, para arranjar um bocadinho, para, digamos, conseguir pequenos apoios, e aos poucos vai juntando muito. E depois tem ali a Edfor, que é, digamos, o principal patrocinador, e que, além de patrocinar, ajuda ao clube também. Tem a Saroni, que tem sido nos últimos anos também um grande patrocinador do Furjães Sport Clube. O amigo António Silva, um furjanense que, embora, portanto, que é, digamos, um dos proprietários dessa empresa, e que tem dado boas ajudas. E depois também ali as outras empresas, se calhar com menos participação, mas também com uma participação muito importante, mas, como disse, com um bom envolvimento, de uma forma geral, da população, dos sócios, da comunidade. E, obviamente também haverá sempre alguns que, enfim, ou não gostam de futebol, ou até podem não se identificar, mas eu acho que o Furjães vive nesta altura um bom estado de graça, e direi que 90%, assim, até por baixo, se calhar, da população liga ao clube, gosta do clube, ainda que às vezes possa não ir ao estádio ver os jogos, mas vai apoiando, não é? Com pequenas... Costuma-se dizer, grão a grão, enche a galinha ao papo, e o Furjães trabalha um bocadinho, à sua dimensão, um bocadinho assim, para conseguir cumprir com os orçamentos que estabelece para a época. A nível de infraestruturas, se calhar aí todos os clubes do Conselho têm um bocado de carências. O Furjães, como é que vive? Sim, o Furjães de facto foi, se calhar, e vocês têm que reconhecer, ou reconhecem um bocadinho isso, foi aquele que chegou um bocadinho mais tarde, digamos, à relva, a conseguir. Foi uma luta difícil, e eu passei por isso, e tenho nas minhas memórias, nas minhas histórias, digamos, uma das épocas, para mim, a mais difícil, certamente para outros. Foi quando, digamos, fizemos a intervenção, as coisas acabaram por não correr totalmente bem, mas pronto, penso que melhorou, deu um passo importante, consegui ter a relva sintética, conseguiu agora um apoio para melhorar uma coisa que, enfim, mas que ainda não está totalmente a eliminação, porque o Furjães, de facto, tem uma eliminação que, enfim, e por vezes éramos um pouco criticados, porque de facto não tínhamos sequer, digamos, uma eliminação condigna para fazer um trabalho de treino com qualidade. Estamos agora, pronto, com a ajuda, obviamente, também do município, a conseguir melhorar. Ainda não é, digamos, aquilo que eu acho que o clube merece, mas certamente que quem lá está sabe o que está a fazer e vai conseguir, mas precisava de mais, não é? Precisava de mais, só temos um campo, temos crescido, direi não em qualidade, porque isso não temos conseguido, mas em quantidade, e desde 2010 que viemos sempre a trabalhar com o futebol jovem, chegámos a ter também a parte de futebol feminino, não é? E temos até uma atleta, a Mariana, que começou no Furjães e hoje está no Sporting, não é? Enfim, mas é difícil fazer mais com tão pouco, e eu penso que vocês conhecem, se calhar, ainda melhor a realidade, quer dos outros clubes, de Vila Chá, dos Esposende, Marinhas, também sentem necessidade de mais infraestrutura. Aquilo que eu ouço dizer é que poderá haver alguma coisa, sobretudo mais junto à sede do Conselho, e que pode vir a servir mais os Esposende, certamente, Marinhas e os clubes, portanto, que um bocadinho mais distante, mas quem sabe também possa vir a usufruir. E eu recordo-me, nesse ano das obras, nós vinhamos treinar muitas vezes a Palmeira de Faro, sobretudo, que era a equipa que estava ali mais disponível para nos ter instalações, e outros campos que até não eram no Conselho, mas pronto, eu acho que os clubes merecem mais, precisam de mais,
Não sei, mas estas coisas precisam sempre da ajuda do município, sobretudo, que certamente também tem outros encargos, mas os clubes acho que merecem, porque acho que também divulgam e promovem o bom nome da terra, mas também do nosso concelho. E nós vimos no Pro Nacional, sem menosprezar, obviamente, no ano passado nós tínhamos lá Forjães, Vila Chá, Marinhas, Esposenda, 4 equipas num concelho que não é, digamos, dos maiores em termos de dimensão do Distrito de Braga. E, portanto, acho que, e sei que certamente as forças políticas estarão sempre a olhar para isso, mas deverão se apoiar não só, e acho que apoiam não só o futebol, como outras modalidades, neste caso específico o futebol, e a nível de infraestruturas, claro que todos os clubes precisavam e queriam certamente ter mais, mas eu acho que o Forjães minimamente melhorou, até a nível da própria infraestrutura de balneários, essas coisas, quando conseguiu uma remodelação do seu estádio, também conseguiu melhorar um bocadinho, mas, como disse, era preciso mais coisas. Não é? Portanto, resumindo, foi uma época positiva para o Forjães. Sim, em resumo, direi que sim, muito positiva, enfim, que digamos, dá alguma vida ao clube, mantém, digamos, ali enfim, aquele sentimento positivo, qualquer coisa que gravita ali à volta, mas, como disse, é sempre a parte mais difícil, certamente, nos outros clubes também é, porque os Forjães têm, digamos, os mandatos são anuais, e todos os anos, quando não há uma continuidade, por vezes demora um bocadinho a resolver. De qualquer das formas, nos últimos 7 anos foi sempre resolvendo, uma vez mais tarde ou mais cedo, e eu penso que este ano, agora o José Manuel Silva também vai ponderar, é uma pessoa de quem eu gosto muito, de quem sou amigo, de quem, enfim, e também, estando de fora, obviamente, gostava muito que ele pudesse continuar, porque acho que fez um trabalho deu continuidade e fez por ele um trabalho muito positivo, com o Forjães a conseguir uma época muito positiva, e já agora, se me permites, sei que, por exemplo, este ano não correu muito bem ao Futebol de Marinhas, que é, digamos, uma grande instituição, é o futebol, mas tenho quase a certeza que na próxima época o Futebol de Marinhas vai fazer tudo para regressar ao campeonato que merece também, porque é de facto um clube e um adversário de muito respeito, tal como a Associação Desportiva de Esposende, que fez um campeonato também muito, muito conseguido, parece-me a mim. O Vila Chá sei que fez também uma participação muito positiva na divisão de honra, é uma equipa com qualidade, uma equipa sobretudo no seu reduto muito difícil de bater, e enfim, é também um adversário e sobretudo ali vizinho de Forjães, onde há alguma rivalidade até por vezes, mas aquilo que eu gosto de enaltecer é sempre com muito respeito fora das 4 linhas, e também, se calhar às vezes dentro até menos um bocadinho, aquece mais um bocadinho, mas também deixar aqui esta palavra para as outras equipas do nosso concelho, porque da minha parte, e sempre que eu procurei sempre ter um respeito muito grande por todas elas, querendo-lhes sempre uma adversária, obviamente querendo-lhes sempre ganhar, mas respeitando muito e, sobretudo, nós conhecemos e pronto, e dizer que espero que tudo corra bem para os clubes do concelho e, no que respeita ao Forjães, que resolva rapidamente o seu futuro diretivo para poder, de facto, arrancar para a nova época. Muito bem, vamos continuar então aqui com a nossa conversa, vamos falar até por uma questão de funcionalidade aqui já com o Mário Cardoso. O Mário é um amigo de muitos anos, certamente... Ricardo, eu só ia pedir agora, interromper-te só por um segundo, só para lermos as mensagens, porque são muitas já aquelas que estão no Facebook e como sempre fazemos, e é importante para aqueles que nos acompanham. E então mandar também uma boa noite para o Ricardo Rolo, boa noite Esposende TV e todos os ouvintes de bom fim de semana a todos. A Maria Cândida Viana, boa noite a todos e ótimo fim de semana a todos vocês de cá de França, em Orleans. O Filipe Vilas Boas, grande abraço, amigo Ricardo. Queremos vê-lo de novo na presidência da Associação Desportiva de Esposende. Isto é para o amigo Ricardo. O Rogério Manuel Martins, também uma boa noite. A Cândida Pereira, boa noite Esposende TV, um abraço para vocês. O Manuel Capitão, boa noite para todos da Esposende Serviço TV, bom fim de semana, um abraço para o Manuel Capitão e também para a sua esposa a Maria Capitão. A Rosa Carvalho, boa noite gente boa, como eu, bom fim de semana, beijos e abraços para todos os ouvintes da Esposende Serviço TV, também boa noite para a Rosa. O José Manuel Silva, boa noite Esposende TV, um abraço. O Rui Sousa, boa noite vizinho, Rui Sousa que reside aqui perto do Hotel Axis Ofir, onde estamos hoje. O Paulo Marques, boa noite para todos, um bom fim de semana, também para o Paulo Marques. A Isabel Figueiredo, boa noite Esposende TV, bom fim de semana a todos, aquilo que também desejamos à Isabel. A Rosa Silva, boa noite e bom fim de semana, e também para a Rosinha, um bom fim de semana e uma boa noite. A Maria das Dores Chaves, boa noite Esposende TV, da Jácio, na Córcega, bom fim de semana para a Maria das Dores. A
Carla Azeredo, também a desejar um bom fim de semana para a Carla. Cândida Pereira, parabéns para o Armando Silva de Gandra, então ficam dados os parabéns. O Alfredo Lima, boa noite, Esposa TV, um abraço a todos daqui das Marinhas, bom programa. Agora Ete Vieira, boa noite para todos vocês, beijos grandes. Para todos esses, também para o Bruno Ferreira, uma boa noite, lhe desejamos também aqui do Hotel Axis Ofir. E agora, contigo novamente, Ricardo. Um grande abraço e dizer que o Esposende neste momento está muito bem entregue e que o tempo do Ricardo já passou, já dei muito ao Esposende e acho que está muito bem entregue e esta direção tem feito um trabalho muito meritório e espero que venham a dar continuidade. Voltando aqui ao amigo Mário Cardoso, certamente vive aqui um misto de sentimentos, certamente alegre pelo regresso ao Campeonato Nacional dos Iniciados, parabéns ao Futebol Clube Marinhas, e triste pela equipa sénior, pela descida, realmente pronto, foi uma época atípica para o Futebol Clube Marinhas. Exatamente, boa noite Ricardo, boa noite a todo o restante plantel daqui, os colegas que normalmente ouvimos pelo telefone, não vemos, durante a época que os ouvimos, e portanto uma boa noite para eles também, boa noite António, e principalmente também a todos os telespectadores que ao perto e ao longe também nos escutam. Portanto, é um sentimento, realmente é verdade aquilo que dizes, é um sentimento agridoce, porque quer queiramos, quer não, o futebol sénior acaba por ser aquela equipa que mais diz a todos os ouvintes, a todos os marinhenses em geral, e portanto foi uma época difícil, mas que curiosamente até se calhar foi das últimas épocas em que o Futebol Clube Marinhas começou a trabalhar mais cedo em relação às épocas anteriores, porque, e só para dar o exemplo, nós neste momento ainda estamos a trabalhar em plena época, ainda não pensámos sequer em fechar a época, porque ainda temos, como eu costumo dizer, a menina dos nossos olhos, que ainda o torneio internacional de futebol infantil, e portanto, apesar de ter acabado o campeonato dos séniores, ainda este fim de semana ainda temos alguns jogos ainda das camadas jovens, amanhã mesmo, e porque falaste, será o último jogo da equipa dos iniciados, que farão a sua festa naturalmente amanhã, darão o seu jogo às 10h30, e portanto, falando nos séniores, realmente foi uma equipa que começou até a ser mais cedo preparada, mas pronto, tivemos uma primeira volta, quer queiramos, quer não, e quando não fazíamos, não era a perspectiva de que isso acontecesse, fizemos uma primeira volta sofrível, fizemos 11 pontos, para uma equipa que quer a manutenção é francamente fraco. Se calhar pode-se dizer, a direção demorou muito tempo. Nesta altura, se calhar, acredito que sim, mas na altura em que o fizemos, tínhamos todas as indicações de que ainda seria possível, com a continuidade do professor Rui Basquinho, a quem mando um abraço, porque quer queiramos, quer não, em termos de treinador, conhecimentos, ele costuma dizer que estava sempre um passo à frente. Em termos de plantel, se calhar não teve aquele plantel se calhar, que ele queria, que nós também quereríamos, mas pronto, realmente tivemos uma lacuna na parte da frente da equipa, que nos causava alguns dissabores, e portanto uma primeira volta que, apesar de eu considerar que jogávamos bem, mas infelizmente os resultados eram sempre os mesmos, ou seja, nós perdíamos sempre ora por 1-0, ora por 2-1, infelizmente, e perdíamos sempre praticamente por erros individuais. A equipa até se portava bem, mas bastava um erro individual e deitava tudo a perder, e pronto, fizemos uma primeira volta muito sofrível. E, portanto, se calhar também os constrangimentos financeiros, algum desinvestimento, exato, obrigam a apostar um bocadinho mais na juventude. Exatamente, eu posso dizer, isso é para nós um orgulho, podemos dizer, do Pro Nacional. Tenho a certeza absoluta que
de plantel, em termos de jogadores de formação. O Futebol Clube Marinhas bate largamente qualquer equipa da Pro Nacional em que aposta mais na sua prata da casa em jogadores formados no Futebol Clube Marinhas. Portanto, podemos dizer que 70% do plantel é formado no Futebol Clube Marinhas. Se calhar este ano pagou-se um bocadinho caro isso, mas não é por termos descido que se vai dizer que não foi bem feito. Poderíamos realmente ter tido mais algumas valias para segurar a equipa. Tal não aconteceu. Claro que sim, as dificuldades financeiras também têm o seu papel e, portanto, depois de mexermos no final da primeira volta, fizemos ali algumas alterações, algum sangue novo, modificações e fizemos uma segunda volta bem melhor, mas que... E eu costumo dizer, até ao jogo com o Esposende foi, digamos, o checkmate, porque até ali tínhamos vindo a recuperar bastante na tabela classificativa e, portanto, até ao jogo com o Esposende, porque vinhamos numa cena de vitórias e o empate naquela altura, já 1 ponto já era muito pouco. Na altura estávamos cerca de 3 pontos da linha d'água e, portanto, ali houve ali aquela quebra, a equipa sentiu e a partir daquele momento acho que começámos a pensar realmente já não vai ser possível. Mas pronto, enaltecer que apesar de os séniores terem descido, o Futebol Clube Marinhas não é só uma equipa e temos de dar valor a tudo aquilo que se faz e que se pratica naquele clube, porque são imensas equipas e todas elas a competir no escalão mais alto da Associação de Futebol de Braga. É de realçar todas as equipas, com equipas muito competitivas, com equipas de outro gabarito, e o Marinhas sempre conseguiu dar cartas, manteve todas as equipas na Pro Nacional, desculpem. Mesmo com a mais do que em termos no conseguimos a manutenção, mas depois essa alteração da regra VAR e porque também se trabalha muito bem na formação, não só no Futebol Clube Marinhas, mas também nos restantes clubes. Uma questão que tu referiste há bocado, que é a menina dos olhos dos marinhenses, o torneio internacional, este ano se calhar com o melhor quadro competitivo de sempre. Sim, penso que sim. Temos feito por isso. Poderia até ser melhor. Estaríamos até à espera de um outro cartaz. Tal não foi possível, quem sabe, no futuro, alguém que pega nesse dossiê. Mas cada vez me dá mais prazer trabalhar para o torneio internacional. E a nível, posso deixar daqui a dica, amanhã mesmo, o António Ferreira vai lá estar com certeza, vamos fazer a apresentação à comunicação social do torneio internacional, amanhã no Marinhas. Curiosamente,
praticamente na mesma hora em que os iniciados estão a jogar o seu último jogo e que farão a festa. Portanto, amanhã será um dia muito, muito bom, produtivo para o Futebol Clube Marinhas. Portanto, com a presença garantidamente dos três grandes do nosso futebol, o Porto, Benfica, Sporting, que fazem sempre questão de estar, porque eles próprios dizem que em Portugal, a nível organizativo, é o melhor torneio que se faz em Portugal. E dito por eles, por um colega que visitamos já há pouquinho, João Tralhão, que está aqui com a equipa do Benfica nos Júniores. Há cerca de 3, 4 anos tive uma conversa com o treinador principal do Benfica no final do torneio, e em que ele me garantia que era simplesmente o melhor torneio realizado em Portugal, neste escalão, e mesmo a nível europeu, por um tempo muito passado. É muito difícil de encontrar um torneio similar ao Futebol Clube Marinhas. É claro que é um torneio que nos dá muito trabalho. Batemos, como costuma dizer, gastamos muita sola de sapato para que naqueles 2 dias se gastem ali uns milhares de euros, mas que no final do torneio fica um sentimento de dever cumprido. A subida dos juvenis, e deixem-me dar aqui uma nota de louvor à nossa equipa Coragem, que são os júniores, que dia 3 de junho disputarão no campo do calendário a final da Taça Softball Braga, frente ao Braga B. É a equipa Coragem deste clube. É uma equipa que esteve para não ir à competição. Viu-se privada do seu treinador no início da época, de uma forma repentina. Tivemos saída de alguns jogadores. Tivemos várias situações em que tínhamos 12 jogadores para jogar, e neste momento, amanhã disputamos com o Fão. Não disputamos, mas disputamos um derby com o Fão, que pode dar lugar à subida do Fão. Também disputamos o nosso 5º lugar, mas disputamos um título. E como dizia no outro dia em Mena Cavaqueira com um dos treinadores, também é disto que é feito a mística de um clube. Grande parte das pessoas, outro clube, outra dinâmica, outra estrutura menos convicta, menos animada, menos entusiasmada, teria deitado a toalha ao chão, porque às vezes tínhamos 12 jogadores para jogar. E isto num campeonato, como é o campeonato de Júniores, ao nível a que já está, é muito difícil levar este barco. E os Júniores aguentaram-se, deram uma boa resposta, e neste momento podem ganhar um título. Algo que já não acontece, se não me falha a memória, desde os anos 60. Talvez no escalão de júniores, sim. No escalão de júniores, provavelmente nos anos 70, quando subiu os nacionais, tenha havido essa possibilidade. Então, a Associação Desportiva de Esposende continuará um projeto de estabilidade e crescimento. Portanto, esperemos então que a equipa se mantenha, a diretiva toda, que o Presidente também se mantenha. Tem um apelo que fazemos sempre ao Nuno. Para dar continuidade ao trabalho. Por último, vamos então conversar aqui com o César Antunes, que é Vice-Presidente da União Desportiva de Vila Chá. A União Desportiva de Vila Chá, que teve uma época sem sobressaltos na divisão de honra, andou sempre nos lugares perto dos primeiros, uma época que nunca... Portanto, esteve perto de poder lutar por mais alguma coisa, mas sempre tranquila, sem grandes sobressaltos, penso eu. Ora, antes de mais, boa noite aqui aos colegas de painel, boa noite ao Ferreira, e também aproveitar aqui para dar uma palavra de parabéns pelo trabalho que tem feito aqui na Esposende TV, na divulgação não só do futebol e do desporto daqui do Conselho, mas também de outros assuntos. Bom, falando do Vila Chá, nós sabíamos que à partida, portanto, nós o ano passado descemos da divisão da Pro Nacional para a divisão de honra, e tivemos a saída de muitos jogadores. Nós praticamente este ano ficámos com 5 jogadores do plantel do ano passado. E portanto sabíamos que iríamos ter que começar uma equipa quase do zero. Mas pronto, conseguimos. De facto, andámos sempre ali pelo meio da tabela.
O Vila Chá chegou mesmo a andar ali pelo quinto lugar. De qualquer das formas, a direção tinha colocado como objetivo principal, em primeiro lugar, a manutenção, naturalmente, e em segundo lugar, ficar na primeira metade da tabela, objetivos esses que foram conseguidos. Penso que poderia ter corrido um pouco melhor, até porque na primeira volta, apesar de o Vila Chá ter terminado a primeira volta em sétimo lugar, mas esse sétimo lugar, o Vila Chá tinha já 27 pontos, o que poderia prever que, duplicando esses pontos, terminaria o campeonato com 54 pontos, à volta disso, que poderia dar até um lugar superior ao que realmente acabou. De facto, a equipa na segunda volta foi um bocadinho abaixo, principalmente nas últimas jornadas e principalmente as últimas 7 jornadas em que não conseguiu a vitória. Mas pronto, a equipa fez um campeonato sempre tranquilo, a manutenção esteve praticamente sempre garantida e pronto, e terminámos este campeonato em 8º lugar. Penso que, acima de tudo, dentro do campo, sempre os jogadores e a equipa técnica sempre representaram da melhor forma aquilo que é o Vila Chá, apresentando, enfim, um bom futebol, um futebol agradável, um futebol limpo, e portanto o Vila Chá só tem que se orgulhar da equipa que tem e daquilo que os seus jogadores e equipa técnica fizeram, e também aqui uma palavra para todos os diretores, o qual aproveito para mandar aqui um grande abraço, porque realmente são a face invisível de um clube. São os diretores que fazem todo o trabalho, e é muito trabalho que existe, trabalho de bastidores que existe num clube de futebol, e realmente esta gente dá tudo o que tem ao clube, não só perder horas com a família e horas até de lazer, para darem, sem qualquer tipo de retorno, digamos assim, financeiro ou de outro género, mas apenas o retorno de gostar e o gosto que têm por aquilo que fazem e por ajudar o clube. E penso que isto acaba por ser transversal a todos os clubes do futebol amador, particularmente. E, portanto, é um trabalho muito honrado e muito válido que toda esta gente faz. O Vila Chá, neste momento, e já tem sido aqui de alguns anos para trás, tem uma direção muito jovem, e é bom ver que há jovens que também se interessam por estas questões diretivas, porque ao fim e ao cabo são eles o futuro dos clubes, e é bom que os jovens se interessem não só por acompanhar os jogos e fazer parte das claques e dos apoiantes e disso tudo, mas também começarem a ter uma atitude proativa e começarem a integrar as estruturas diretivas dos clubes, porque só assim é que se vai conseguir dar continuidade a um trabalho que no desporto amador que eu acho que é de muito valor e tem que continuar a existir, e só vai continuar a existir enquanto houver pessoas que estão dispostas a dar tudo por uma causa, simplesmente pelo gosto que têm dessa causa. E o grande sonho das gentes de Vila Chá é a conclusão do complexo desportivo? É um bocadinho difícil falar dessa questão, porque de facto nós temos, e o complexo desportivo já tem neste momento talvez uns 15 anos, temos portanto o estádio em si, a relva natural apareceu, foi instalada ou colocada em 2009, portanto já está com 9 anos, quase a fazer 10, e de facto depois acabou por surgir ali um pavilhão gimnodesportivo, um projeto de pavilhão gimnodesportivo que de alguma forma estrangulou
o investimento naquele complexo desportivo. O que aconteceu é que realmente temos o estádio, temos o campo e toda a envolvente. Eu atrevo-me até a dizer que é um pouco degradante. E o Vila Chá não tem, eventualmente, possibilidade de progredir, e não falo isto em termos só das equipas, mas da própria estrutura e do próprio complexo desportivo e da atratividade que ele pode ter, precisamente pela envolvente que o estádio tem. Temos ali aquele pavilhão que, enfim, anda, não anda. De facto, é ali, eu compreendo que seja um investimento muito grande e que ainda há ali muito investimento a fazer e que se calhar não há disponibilidade, mas seria bom, se calhar, pensar se estar a investir numa coisa que parece que nunca mais vai ter fim e estar a deixar para trás toda uma envolvente que poderia dar outro aspecto àquele estádio e que por vezes nós sentimos que teríamos hipóteses, e falo concretamente até de outras equipas de importantes e com nome até internacional, poderem utilizar as nossas instalações com a projeção que isso poderia dar à freguesia, ao concelho, portanto seria positivo para toda a gente, mas de facto aquela envolvente, que parece que aquilo é um estaleiro que nunca mais tem fim, dá ali um aspecto muito grande e portanto é uma questão que nós temos falado por diversas vezes com a autarquia, tanto a Junta de Freguesia como a Câmara Municipal. De facto, a boa vontade parece existir, mas de facto depois a solução é que parece que não é concretizada, pelo menos da maneira que deveria ser. E pronto, é o que temos ali. Eu acho que se deveria pensar naquele complexo esportivo, até porque espaço é uma coisa que não falta, mas deveria-se pensar de uma forma mais estruturada, eventualmente criar prioridades. Se o pavilhão for algo que esteja um bocadinho fora do alcance das possibilidades financeiras da autarquia, se calhar então vamos tentar apostar no que temos, tentar melhorar o que temos e aquilo que está a funcionar, e depois, posteriormente, se pensaria noutras questões. Em termos diretivos, esta direção é para continuar? Em termos diretivos, ainda existe aqui alguma ambiguidade. Nós neste momento ainda não marcamos sequer a Assembleia Geral para se tratar dessas questões e, portanto, serão tratadas nessa altura. Ainda não existe nem certezas de continuidade, nem certezas de não continuidade, até porque ainda temos aqui algumas atividades importantes para o clube para este ano. Portanto, já aproveito também para informar, e, portanto, vocês sabem certamente que já no próximo domingo temos lá o campeonato concelhio de futebol infantil e nós este ano vamos ter também é a primeira vez que o Vila Chá vai organizar um torneio de futebol infantil em sub-9, o torneio Era Cup, em que vamos ter 16 equipas no fim de semana de 9 e 10 de junho. Se me permitem, eu aproveito também para dizer as equipas que vão estar presentes, portanto vai estar o Vila Chá, o Esposendo, o Marinhas, o Apulia, o Dragon Force de Fão, vai estar também o Varzim, o Gil Vicente, o Roriz, o Santa Maria, a Escola Benfica de Chafé, a Academia de Sporting de Viana do Castelo, a Associação Desportiva de Arquense, Barroselas, Alvarães, Caminha e Cerveira. Portanto, é uma primeira experiência que o clube vai fazer na organização de um torneio de futebol infantil. Esperamos que seja um sucesso e esperamos que não seja o último. Portanto, é tudo um bocadinho novo para nós e, portanto, pelo menos até aqui ao 10 de junho, ainda estamos um bocadinho envolvidos nesta questão. Mas, entretanto, essa questão da direção terá que ser resolvida e esperemos que sim, que continue e que para que o Vila Chá, acima de tudo, penso que é uma freguesia relativamente pequena,
mas é uma freguesia resiliente e que tem conseguido manter o futebol, até porque no Conselho de Esposende já tivemos muitas mais equipas com futebol sénior, que depois entretanto foram acabando. Portanto, o Esposende e o Marinhas e o Forjães, clubes também que já têm uma tradição muito grande, também como o Vila Chá, mas se calhar até já andaram por outros patamares que não o Vila Chá, mas o Vila Chá tem resistido um bocadinho por esta resiliência das pessoas em querer continuar com o clube, apesar de ser um clube que tem feito todas as épocas já há uns anos para cá equipas de baixo orçamento, isso é assumido e é público, mas pronto, temos conseguido. Acima de tudo temos uma vantagem naturalmente, que é, enfim, as instalações que temos, que é também de alguma forma cativante, e volto a frisar a instalação dos muros do estádio para dentro, porque para fora, enfim, e portanto vai continuando o Vila Chá, esperemos que continue por muitos anos. Portanto, o programa já vai ao longo, já ultrapassamos a nossa hora, mas antes de terminar, queria agradecer a presença do Fernando Neiva, do Mário Cardoso, do Manuel Pereira, do César Antunes na Esposende TV. Queria também, o José Velos também está aqui, chegou um pouquinho mais tarde, também vai falar aqui, dar aqui umas notinhas também sobre o desporto concelhio, mas muito rapidamente eu queria agradecer na pessoa destes nossos companheiros de painel, nas pessoas deles, e estender a todas as pessoas que colaboram com o desporto neste concelho, não só nestas 4 instituições, mas noutras e noutros desportos, na Juventude do Mar, no Hockey Clube de Fão e tantos outros clubes, dar um voto de louvor a estas pessoas que se dedicam a estes clubes desinteressadamente, porque hoje em dia pouco se valoriza o trabalho, é um trabalho que quem anda lá sabe que custa muito. Perdemos muito da vida familiar e da vida profissional em prol dos nossos jovens, do desporto deste concelho. Um grande bem-aja a toda esta gente, a todas as equipas diretivas dos clubes do nosso concelho. E agora vou passar então a palavra ao José Belo. O José Belo tem sempre muitos assuntos e muitas coisas de que falar. É um espectador atento do fenómeno desportivo neste concelho e vou-lhe dar a palavra, que ela tem ainda coisas importantes a dizer. Muito boa noite. Na circunstância, e até porque o programa está realmente alargado e a minha disponibilidade também foi assim repescado um pouco à última hora ali pelo António. Essencialmente fui convidado para falar da formação e, neste caso concreto, até mais na questão do Clube de Futebol de Fão, que, como sabem, não tem equipa cenas, não é? Portanto, é aqui um pouco à parte do que o painel debateu, mas não deixe de o encaixar também, e aproveitando, até porque estão aqui pessoas que há muito tempo nos conhecemos, de irmos realmente acompanhando a atividade, neste caso concreto do futebol, não é? Porque é isso que estamos a falar, de endereçar os parabéns. Lembrar que neste curto espaço de tempo e arredados que estamos em termos de informação, em que praticamente a Esposende de Serviços tem sido um oásis no meio de um deserto que nos aconteceu, infelizmente, mas que veio dar também a imagem, que é uma maior visibilidade e também maiores espectadores. Daí que é bom aproveitarmos isto, e eu queria realmente fazer aqui uma referência que neste curto espaço de tempo, dizia eu, as principais coletividades do nosso concelho fizeram números redondos importantes, sabendo quanto custa estar 2, 3, 4, 5 anos à frente das direções, e estes clubes fizeram o caso do Clube de Futebol de Fão, que está a viver os seus 60 anos, o Marinhas e o Forjães, que fizeram 50 anos, meio século, é muito tempo, e
e muitas histórias, e muitos títulos, e muito trabalho, essencialmente, e o Grupo Desportivo da Apulia também comemorou meio século, por isso, mesmo que no campo nem tudo, numa altura ou noutra não corra bem, realmente conseguir manter a atividade é só de si já muito louvável, mas também há factos desportivos muito assinaláveis e eu, puxando, portanto, a brasa para a formação, porque o futebol sênior já foi mais calculizado e eu também não tenho acompanhado nos últimos tempos, às vezes por vos ouvir ou ver algumas pequenas reportagens, que todos os anos, e há muitos anos a esta parte, há campeões das equipas do nosso concelho. E, por exemplo, há equipas, na próxima época vai-se concretizar o 7º ano consecutivo de uma equipa do nosso concelho no Nacional de Iniciados. É certo que o Esposende caiu este ano, teve uma equipa muito boa e aquele ciclo acabou, mas temos o Marinhas que, depois de 4 anos consecutivos e, como se sabe, de uma descida que foi uma coisa um bocado surreal, não é? Daquelas pescagens, entre aspas, que a Federação fez, vai regressar aos nacionais, um título fantástico, porque foi uma equipa que se impôs perante grandes emblemas, e acho que isto é assinalável na categoria que é, e como se sabe, Iniciados é das categorias que mais equipas têm. Quando, por exemplo, Júniores, só há 2 divisões, é certo que muitos miúdos vão abandonando o futebol apesar de tudo. Mas também temos, por exemplo, em Júniores, em 4 anos, 3 equipas do concelho na final da taça. O Marinhas, que foi campeão, o Fão, que ano passado, aliás, há 2 anos, perdeu a final da taça, e este ano vamos ter a Associação Desportiva de Esposende. Em juvenis, depois do Marinhas se bater ali galhardamente e por pouco ficar próximo de subir aos nacionais, tivemos o Futebol Fão e a Associação Desportiva de Esposende a subir da primeira para a divisão de honra. Vamos ter 3 equipas na próxima época do concelho. É algo bastante assinalável. Infantis, o Marinhas voltou a ser campeão. E neste caso que é tricampeão. Por isso é que eu disse voltou depois de 2 anos seguidos da sua Série A. E o caso aqui concreto do Futebol Fão, certo, nesta parceria com o Dragon Force, que foi vice-campeão, quer em infantis, quer em benjamins, e esteve ali muito perto. Portanto, e sabendo da envolvência das equipas, mesmo nos concelhos, praticamente quase todas as equipas têm equipas A e B, portanto, tem muitos miúdos a praticar, desde petizes até infantis. É preciso muito trabalho, a gente também sabe que os pais que ajudam nisto, portanto, acho que o nosso concelho está com uma grande vitalidade, mesmo os clubes ditos mais pequenos, alguns ainda prezam por pelo menos tentar ter camadas jovens. O Vila Chã começou com os mais pequeninos, tem os Cenas, mas tem os mais pequeninos, poderá demorar mais algum tempo, mas com certeza, e atendendo às condições que tem, e à visibilidade que o nosso concelho tem, temos que ter noção que o nosso concelho é uma grande montra no futebol de formação, não só pelo que se faz cá, tem um dos maiores torneios internacionais de infantis, não é? Que é um exemplo, o Esposende Cup, mas também pelos seus equipamentos. Por exemplo, tivemos aqui o quartel-general das seleções, 3 seleções. Durante mais de um mês, tivemos no nosso concelho 3 seleções, a treinar nas instalações, a conviverem no nosso concelho. Mas para além disso, podemos falar das clínicas do Inspire Sport, como se sabe, são equipas que vêm de academias de Inglaterra, numa parceria com o Futebol Clube do Porto, isto é um negócio, que vêm durante um ano, perto de 1 milhar de jovens, que vêm treinar e jogar com técnicos do Futebol Clube do Porto, como sabem, é um clube muito credenciado a este nível, mas estão também no nosso concelho, estagiam cá e também usufruindo dos nossos equipamentos. E um sem número de seleções, não é? Como, por exemplo, tivemos
a constatar os campeões nacionais de júniores, que também estão por aqui. Portanto, temos que aproveitar isto, porque realmente o próprio futebol, apesar de já não haver aqueles mecenas que levavam equipas aos campeonatos nacionais, não é? Como aconteceu com o Esposende, que depois teve que começar do zero, mas ao nível de base eu acho que temos muitos motivos de orgulho. Pode-se fazer mais, pode-se fazer muito mais, mas que temos matéria-prima, pelo menos a nível de equipamentos, temos. Logicamente que aqui a saturação não é só no futebol, não é só também no desporto, a carolice, o associativismo, o difícil é realmente captar pessoas. E às vezes, em alguns clubes, só mesmo a colaboração dos pais é que ajuda, mas quando depois o filho já não joga, a esta hora vão para outro sítio qualquer. Aqui, aproveitando, já que estamos a falar de camadas jovens, também endereçar os parabéns a um jovem que é do nosso concelho, que não teve uma época muito feliz, esperemos que amanhã jogue pelo menos 1 minuto, que é o Diego Batista, como se sabe, muito pequenito, foi para a Academia do Seixal e que foi convocado por uma lesão longa e grave. Como se sabe, o Diego é de Frujães e está convocado para ver se em Braga, pelo menos, consegue jogar o tal minuto que lhe dê também o título merecido, porque realmente é preciso muito sacrifício para o jogador e para os pais estarem assim tão longe. Concretamente, aquilo que o António me pediu, que foi falar dos juniores do Clube Futebol de Fão, pronto, e também porque é um emblema que não estaria aqui representado, com lógica, porque não tem equipa de séniores, mas atendendo à época bastante boa que a equipa fangueira fez, num ciclo que vem fazendo, porque esta equipa já foi vice-campeã a época passada, há 2 anos foi finalista da taça, tem amanhã um jogo crucial que pode levar pela primeira vez na história do clube uma equipa das camadas jovens aos campeonatos nacionais, sendo certo que teve apenas a equipa de séniores. É um derby que não poderei assistir, com muitos jogos importantes, mas que em primeira instância é de destacar que neste campeonato de júniores, que é a divisão de honra, com 3 equipas, pode-se constatar que as bancadas dos estádios praticamente enchiam, o que não acontecia em maior parte dos jogos de séniores. Ora, isto veio também criar uma nova fleuma, chamar pessoas aos campos de futebol para também acompanhar os jovens. E então, no caso concreto do Futebol Fão, está um pequenino passo, que eu acho que é um passo grande, e eu dizia num texto que estava a 3 km da subida nacional, mas que tem uma portagem muito importante a pagar e sabe-se que é muito difícil, porque os derbys são sempre muito, muito acesos. Este jogo que vai acontecer amanhã às 16 horas no estádio Padre Sá Pereira, e onde se vão defrontar 2 das melhores equipas do concelho. A Associação Desportiva de Esposende fez uma segunda volta fantástica. Eu penso mesmo, não fiz essa contabilidade, que a seguir ao Sporting de Braga terá sido a equipa que mais pontos fez na segunda volta. Em 12 partidas apenas perdeu um jogo e foi contra uma das equipas mais fortes, o Maria da Fonte. Não sei se foi estratégico, porque jogaram um pouco depois e o Esposende eliminou a equipa da Póvoa de Lanhoso nas grandes penalidades. Portanto, nestes 12 jogos apenas um empate, mas ganhou nas grandes penalidades. E, portanto, este derby, sabendo que o Esposende ganhou na primeira volta em Fão, vai ser o jogo de toda uma vida, de muita gente que acompanha e dos próprios atletas, que é lógico que os marca. Esta equipa fangueira, realmente acompanhei alguns jogos, não muitos, não todos, porque realmente vai sendo difícil fazer, mas sempre muito de perto e com informações muito próximas. Realmente, se subir é um justo vencedor,
e tem atributos para isso. Poderá não acontecer, poderá morrer na praia, mas não deixa de ser uma época muito boa e, portanto, dizer que tem um treinador, o jovem treinador Ricardo Esposende, que realmente tem feito um bom trabalho, porque apanhou uma equipa de jovens novos e oriundos de vários sítios, que também teve várias vicissitudes, não é? com muitas lesões, e que vai ter, logicamente, este grande teste perante uma equipa que treinou a época passada, mas que também está muito bem orientada pelo palveiro Francisco Tobias, como se sabe, é um jovem que foi adjunto do nosso Tiago Pinheiro já no Varzim B, e esteve nas camadas jovens do Varzim, também com um trabalho muito bom, e o que tem feito em campo é muito bom. É apenas nota final, dizer que espero que amanhã que seja um dia de festa, um jogo de festa, e que logicamente que a equipa fangueira saia vencedora para ter uma festa que eu acho que as pessoas de Fão merecem, mas também precisam, porque o clube precisa de renascer das cinzas, porque realmente há uma certa... Estes miúdos têm feito realmente chamar gente, mas a falta... quem sabe um acontecimento desses pode ser uma catapultar para regressar a outra vida. E eu acho que é tudo o que tenho para dizer, António. Já foi longe. Portanto, Isabel, obrigado então pelas tuas palavras, por nos lembrar alguns dos pontos que nós esquecemos aqui na nossa conversa. Portanto, foi muito agradável esta conversa com estes nossos parceiros e amigos de painel. Mais uma vez quero agradecer a presença deles, valorizar o trabalho deles e das suas direções e das direções de todas as instituições deste Conselho, porque fazem um trabalho meritório, muito difícil em muitas circunstâncias e que nem sempre é valorizado. Portanto, dar-lhes os parabéns e que continuem com esta força a promover estas instituições e promover o nosso Conselho. Por último, pronto, desejar uma boa noite aos nossos espectadores e na próxima época certamente nos encontraremos mais vezes. Já passo... Esperemos que sim. E eu, antes de fechar a emissão, só quero agradecer perante todos aqueles que nos acompanham, agradecer a vocês, porque são aqueles que eles não viam. E eu vou deixar aqui um repto. Na próxima época, se a vossa vontade for continuar, poderá ser extremamente simples as imagens, nem que sejam das vossas intervenções, entrarem nos diretos. Mas, independentemente disso, agradecer, a TV Esposende agradece muito a todos vocês, sem exceção, porque foram aqueles que deram a cara pelo desporto na TV Esposende. O nosso muito obrigado e só desejo boa sorte a todos, a cada clube individual, todos no conjunto, porque estamos a falar do Conselho de Esposende. Uma boa noite e umas boas férias desportivas.